A parada é o seguinte, tá? Tata Steel Master 2025. E na segunda rodada do desempate, né? A gente tá vendo essa posição aqui. E aqui quem ganhou foi o Prague. E aqui a gente começa a ver que uma deficiência do Gukesh talvez seria a tomada de decisões num blitz, num rápido, né? Nos níveis mais baixos. Até porque, uma olhada na partida, né, o Prague joga D4, né, o Prague joga qualquer coisa, joga cavalo FT, D4, C4, D4. E aí, o G5 e tal, eles entram nessa linha, que é quase uma Trompovsky, né? E aí, o... é uma Trompovsky. Depois vai migrar para outro tipo de linha, mas a princípio é isso. Jogou, jogou E3 aqui, tirou o bispo para fora da cadeia de peões e tal. Cavalo BD2, bispo H3, C3 e tal. Aqui no livro do Kamsky, ele costuma dizer que todos os bispos que estão fora da cadeia de peões são um sistema London, tá? Mas isso é só um asterisco. Rock, H6, porque tem em vários momentos, né? Aqui virou um sistema London completo. Em vários momentos a gente costuma entender ou pensar que o sistema London é só quando o bispo está em F4, mas nem sempre. O sistema London é só o bispo para fora da cadeia de peões. Assim como o sistema Cole é o bispo dentro da cadeia de peões. Cavalo BD7, cavalo D7, bispo G3, né? Tá ameaçando jogar um explosivo E4 aqui, E5, bispo B7, bispo E2, E5, jogou E5, né? D por E5, e até aqui o Lucas estava indo bem, assim, eu acho que é mais pro finalzinho, onde ele começa, a posição começa a dar ruim, né? Jogou A4, lembrando que eles estão jogando um 3 mais 2, né? Os desempates do Tatsu foram com 3 mais 2. Cavalo D7, voltou o cavalo. Quer trocar? Não, não quero, então vou voltar, né? Torre 8, torre F1, torre C8, torre AD1. E aqui eu acho que as brancas precisavam ter um plano mais ativo, talvez. É que no final acaba dando certo, a gente sempre acha que, se deu certo no final, então o plano dele foi melhor. Mas não é bem assim. Aqui parece que o preto tá até melhor, inclusive. Pronto para jogar um D4 aqui. Assim que ele tirar a dama daqui da, da mesma coluna que a torre, ele vai poder jogar um D4 livre ali. Explodir o centro. Os bispos estão jogando bem. O bispo de F1 não é lá grandes coisas. E nem pode ser jogado o bispo B5, porque nós não levar um A6 e B5 aqui. Jogou E4. D4. Dama C2. Né, ameaçando aqui, tomou o peão, na tranquila. Cavalo G5. E parece que o Gukesh queria muito matar esse jogo aqui nessa, sabe? Tipo assim, ele tinha o senso de que, eu estou melhor aqui e talvez eu preciso só. Mas eu acho que aqui no. Faltou tipo, uma tomada de decisão melhor, talvez. Dama C7. Jogou a dama pra cara do bispo aqui. Tipo, se você jogar E6, eu. Não sei por que ele não jogou E6 aqui. Acho que tinha algum golpe mirabolante aqui. Mas sim, o computador fala dama C8 mesmo, mas acho que não era. Talvez não era essa. Talvez, ou talvez era essa a ideia do Gukesh, né? Jogou RH8, cavalo C4, mas pelo visto esse lance aqui não vale nada, né? Porque eles não estão. Parece que nem pensaram em jogar. Cavalo E6. E. E esse cavalo E6 aqui
Agora, né, agora dá a impressão de que o preto não tem muito o que fazer. Apesar da diagonal aqui aberta, o bispo F1 ainda controla muito bem isso aqui. E aí parece dar uma utilidade. O Cash perdeu a mão aqui, parece. Jogou cavalo D6, né, e aí permite essa invasão do cavalo. É muito chata essa invasão. Jogou torre F8, bispo C4. E aí começa esse, né, ameaçou o cavalo por F7, bispo por E6. Talvez acho que fosse o lance. Cavalo por F7, torre por F7, bispo E6. Que ele tem dama C6, né? E aí captura o bispo. Mas a ameaça principal é essa. O Cash jogou dama C6 já, antecipando tudo isso que estava acontecendo. Jogou cavalo por B7, dama por B7, cavalo H6. Lá tá caindo, né? Cavalo D5 jogou o Gukesh. Vai trazer... Quer jogar um cavalo F4 aqui em algum momento, capturar o bispo. Capturar o cavalo aqui. Fazer uma interferência aqui. Voltou o cavalo para G4, dama E7. E aqui a posição começou a ficar meio ruim pro Gukesh, mas assim, eu acho que foi mais ansiedade de tipo assim, preciso matar isso aqui rápido, do que ele tava ameaçando jogar esse, né? Jogou isso pra jogar dama G5 ali, jogou torre D3 e dama G5 para poder trocar as damas, né, e aliviar um pouco as coisas que estão acontecendo no tabuleiro. Mas aqui ainda assim dá ruim, né? Eles tomaram, né, dama captura, cavalo captura. E aí jogou C pro D4 e começou a abrir o centro às brancas. Jogou um cavalo B4, que tá caindo o peão de qualquer forma. Jogou torre D2, torre captura D4, torre captura D4, C captura D4 e torre D1, tacando o peão. E esse peão parece que não tem uma forma clara de defender. Parece que ele vai cair em breve, né? E pensando nisso, né, o que ele poderia ter feito diferente? Né? A análise tem que sempre partir desse princípio, né? Vamos ver aqui, 3, 6, eu tenho um peão a mais, né? Eu tenho um bispo sendo controlado por esse peão, que é muito chato, né? De pretas. E né, talvez acho que trazer os cavalos, se escapa os cavalos, assim, sei lá. Mais pro centro. O par de bispo aqui, ele não é tão... A vantagem do par de bispo ela não é tão grande, mas ainda assim ela é muito boa, né? Jogou cavalo C6, atacando o peão pela segunda vez. Jogou bispo B5. E por que ele não tomou aqui em 5? É que cavalo captura, né? Cavalo captura direto. E aí jogou o bispo H4 aqui. Que é uma peça. Simples assim, mais fácil. Por isso que ele não jogou. E a partida essa, ficou 1-1, né? E em breve a gente já vai ver a última rodada que define o torneio, né? Isso mostrou aqui que o Gukesh tem problemas no rápido, no blitz, de tomar decisões boas, ou então quando ele se sente travado, ele tenta forçar uma barra, que... Né, o que ele já tinha feito isso antes, né? Ele fez isso no Mundial também. Né? Ele é o cara que, pô, quando ele tem aquela, tipo assim, eu me sinto travado, o que eu faço? Eu preciso jogar ativamente. E às vezes você precisa ser um pouco mais passivo com as suas peças, ver planos futuros, né? Vantagens futuras, coisas que você precisa não sempre jogar ativamente de forma sempre agressiva. E na última rodada, essa partida aqui também é bem legal, bem longa, inclusive. Última rodada não, a última partida do desempate, né? Jogo D4, D5, cavalo F3, bispo F4 direto. E aqui o Prag trocou, né? Na penúltima ele jogou o bispo G5, né? E nessa ele jogou o bispo F4, né? Jogou dessa vez o sistema Monday de longa data. Bispo E2, jogou com bispo E2. Muito natural a galera jogar com bispo D3. Bispo D3, cavalo E5 e G4, um plano bastante usual. Bispo E2 costuma também ter o cavalo E5 e G4, só que gera algumas coisas, até porque em alguns momentos quem joga com bispo D3 você quer passar a dama para F3
F3, dama H3 e ficar cutucando o peão de H7 e fazer uns planos ali daquela forma ali. Lembra que xadrez é um jogo de planos, né? Jogo D por E5, bispo C5, roque, roque. E C4, né? Pragg tentou jogar uma... Jogou um sistema longo, mas uma... para poder não ficar aquela estrutura meio igual estava na partida anterior, né? Pro Cash Malandro também, né? Então não ia ficar aí duas vezes no mesmo truque. Bispo C4, A6, vai jogar uma 6 B5, né? A6, B5, bispo B7, cavalo BD7 e tirei todas as minhas peças. Trocou as damas. Ao invés de tirar o, ao invés de jogar com B5, ele preferiu jogar com bispo D7. Jogou torre C1, né? Deu um truquezinho ali, tô ameaçando o bispo P6. Bispo P6 e torre por C5. Mas também cai em A2, né? Então talvez acho que não nem ia compensar o golpe tudo. Ia trocar só um peão do centro pelo da lateral. Jogou bispo P7, jogou bispo P2, voltou o bispo para E2. Vai jogar bispo G3, né? Nunca deu seus bispos à toa. Jogou bispo B5. Tomou em B5, A5 e vai jogar um A3, né? Defendeu o peão e evita também os pulos de cavalo para cá. Jogou cavalo C6, tirou todas as peças. Torre FD1. Torre A C8. Rei F1. Tocou as torres, torre D8, torre D8. Ele jogou esse torre C2 aqui. E aí permite essa invasão da torre, né? Mesmo que você tire o rei, agora ele vai lá e vai ficar cutucando os peões aqui. Jogou o cavalo C3, e aí perde um peão. E aqui acho que perder um peão nesse nível aqui acaba sendo bem prejudicial. E por que não jogar 5 aqui, tá? Vou jogar 4. A 4 permite que você jogue o cavalo em B2 e aí perde o peão de qualquer forma. Então ele preferiu trazer o rei de forma mais ativa aqui pro jogo, né? Jogou rei D3, cavalo A3, bispo A3 e rei C4, né? Vai ir atrás do peão lá do outro lado. Jogou cavalo A7, né, para evitar um pouco a invasão do rei de forma imediata. Bispo B8, cavalo C8, né? Continua aqui mantendo a invasão do rei meio afastada. Jogou rei B5, né? Tipo, se você tirar o cavalo, eu vou seguir a invasão. Jogou um F6, eu acho que não é, joguei esse tipo de lance. F6 porque acho que não tá na hora, né? Acho que era pra trazer o rei primeiro, jogando o rei F8, rei E7. E esse lance é meio perca de tempo. Cavalo D2, vai levar as peças lá, todas para lá do rei para pressionar esse peão. E aqui eu achava que o Hugo Cash ia empatar ou ganhar aqui, tá? Não sei porque no final a gente viu, né, que o Pragg ganhou, mas eu achava que ele ia empatar tranquilo, assim. Cavalo A7, né? Bispo D6, cavalo D6, rei B6, começou a invasão com o rei. Jogou rei, cavalo E4, F3, cavalo C3. Eu falei, aqui empatou, né? Tá, tipo assim, tudo dando certo já. Rei B7, tomou. E5, rei C6, vai jogar rei G6, vai jogar um H3 e aí ficar pulando com o cavalo pra lá e pra cá e pronto, empatou, né? Mas o Lukash tinha outros planos aqui, jogou cavalo D1, cavalo C4, prende o cavalo, rei E6, E4, G6, rei C5, rei C5, rei B4, né? E aí agora ele tá vindo, ó, capturar o cavalo. E o cavalo não tem uma forma clara de sair. Eu acho que quando ele jogou rei C5, dava pra ele jogar cavalo F2, cavalo cheque, e aí tentar tirar o cavalo aqui por F4, cavalo cheque, depois manobra o cavalo de outra forma. Mas acho que não era... O Cash tinha outra ideia na cabeça.
F por E4, cavalo F2 e cavalo D2. O cavalo continua, tipo, meio que sem casa, né? Rei D6 ao invés dele jogar, e aos pouquinhos o Prag vai modificando aqui. Fizeram uma série de lances aqui, cavalo pra lá, cavalo pra cá. Lembrando que isso aqui é uma partida de blitz, né? Parece que o avião tá passando dentro do tabuleiro. Lembrando que isso aqui é uma partida de blitz, né? Então tem muitos lances, jogou pra lá, jogou pra lá, lá, lá. E aqui aqui ele já ia perder, já vai o... Deixa eu ver aqui, aqui o Cash jogou rei D3 e jogou esse lance aqui, que é o lance que ele não viu, tá? E qual que era o lance aqui, tá? Ele, ao invés dele jogar esse, ele podia ter jogado H5, que era o lance que evitava esse pulo de cavalo. Mesmo que você fosse pra lá, talvez eu teria uma outra ideia, que eu podia tomar em G3 e trocar um peão pelo outro. Mas esse aqui permite cheque e afasta o rei do peão. Então, cavalo E5, rei F4, ele jogou o cavalo, tomou o cavalo, né? Deu o cavalo e aí já era. Aqui um grande mestre não vai perder essa partida. Nunca. Cavalo G4, não vai nem deixar ele empatar. Ele achou que ia ter uma invasão aqui e aí esses peões começam a avançar e ele ia conseguir trocar um peão pelo outro. Um peão pelo outro e empatar a cavalo, né? Só que até peão de torre, aqui nesses casos aqui, se eu não me engano, até o peão de torre, aqui, ó, sozinho ganha. Rei F4, cavalo F6, H5 agora, né? Jogou H5 atrasado. H4, né? Vai tentar fixar aqui. Rei F7, Rei F5, Rei G7, G5. E aí H3 congela todos os peões. Você não consegue ter um plano ativo para invadir com o rei aqui. Sempre que você tentar invadir, eu posso jogar cavalo H5, Rei G3 e aos poucos eu vou capturar esse peão aqui. Você não consegue entrar aqui, invadir com o rei. Jogou Rei F4 e aí Rei G6 e vai capturar o peão aqui e já era. Antes que ele jogue isso aqui, eu acho que Rei G3, Rei captura G5, esse aqui, esse. E aí eu vou tirar o rei aqui da frente e vou avançar o peão de H e tô ganho, né? E com isso o Prag foi campeão. Ele jogou bem o torneio todo, mas em vários momentos a gente achava que quem ia ganhar não era ele, tá? Era o Gukesh ou o Abdu. E aí depois o Erigaizi jogou um torneio mal, tirou o Abdu da competição, não era pra ele. Jogou um torneio mal, fez várias partidas ruins, perdeu quase 30 pontos de rating. E aí depois, quando falar, agora o Abdu precisa só, sei lá, ganhar ou empatar, perde, e aí tira o Abdu do pod, vai só o Gukesh sozinho. E aí os dois chegaram na última rodada, o Pragnananda e o Gukesh chegaram na última rodada com 7 pontos. E aí com isso o Tata Steel termina, né, com o Prag sendo campeão. Mas foi várias reviravoltas, né? Bem legal mesmo. Acho que esse torneio foi bem bacana de cobrir. Vamos nessa.